Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio de A Balança Não Mente. E a gente está numa sequência aí de vários pacientes que eu estou entrevistando, tá? Cada conversa tem sido muito legal, tem sido enriquecedora, acredito que pode te ajudar. E já vou falar de entrada, que se você ainda não está seguindo o canal, por favor, siga o canal. Nós acabamos aí de passar de 500 pessoas seguindo, então estou bem feliz, inscritos no nosso canal. Nosso canal está crescendo e assim vai ajudar a gente a manter conteúdo e a chamar mais pessoas, profissionais, né? Para essa conversa, que a ideia é vencer a obesidade. E hoje eu estou aqui com um paciente chamado Felipe. Muito bem-vindo, Filipão. Obrigado aí por sua presença, tá? Obrigado, eu que agradeço. Que legal, cara, ter você comigo. A sua história pra gente, assim, pra mim, ela tem um impacto legal porque você é um paciente, como eu costumo dizer, um paciente modelo, um paciente nota 10, paciente aí que fez tudo conforme a gente foi orientando e tá aí o resultado, né? Quem olha Felipe acha que ele nunca fez nada, nunca teve nem obesidade, né, Felipe? É verdade. E você chegou a ser pesadão já, né? Já, é bastante pesado. Algumas pessoas que... O legal disso tudo é que, assim, pessoas que me conheciam desde antes dos 30 anos, que foi quando eu comecei a engordar, após os 30 anos, que eu engordei, assim, significativamente, né? Sim. Então, pessoas que me conheciam antes ainda me reconhecem. Agora, aqueles amigos recentes, dos meus 30 para cá, quando me veem na rua, não me conhecem, porque conhecia só aquele Felipe gordão, né? Caramba, como que muda, né? É uma transformação muito grande, né? É uma transformação grande. Praticamente, eu perdi a metade do meu peso. Que legal, cara. Caramba, você perdeu muito peso, então. Sim. Você perdeu quantos quilos? Cheguei a pesar 130 quilos. E Caramba. hoje eu estou mantendo aí após a cirurgia, eu cheguei a pesar 68, e aí conversando em conjunto com a minha nutricionista, a gente... Você perdeu 60 quilos. Perdi 60 quilos. Aí chegamos a um acordo ali, eu mantenho hoje entre 70 e 75, aí eu procuro não deixar passar disso. Legal. Tá excelente, cara. Eu já te elogio já de entrada, que eu acho que você é um cara sensacional aí, o teu processo, né, da cirurgia bariátrica, todos os exames que eu acompanho, você é sempre muito, assim, rigoroso e detalhista nisso, e já adianto isso que eu acho uma coisa importante para quem quiser encarar a cirurgia ou qualquer tratamento da obesidade, né, é realmente levar a sério o processo, estar disposto a mudar, fazer as coisas certinhas, né, e teus exames são sempre excelentes, vitaminas normais, então assim, pessoas reclamam muito de vitamina e tal, e você realmente tem um resultado muito bacana. A gente tem muita coisa para conversar hoje aqui, alguns detalhes que eu quero falar. Então eu queria começar, né, um pouquinho da sua história da obesidade, tá, Felipe? Porque eu sei que a gente estava conversando nos bastidores aqui e você tem muita gente que tem obesidade desde criança. Isso não é o seu caso, não é isso? Exato. Então, eu sempre gostei muito da prática de atividade física, né? Desde moleque, né? Sempre tive um corpo até bem franzino, e eu comecei a ganhar peso mesmo após os meus 30 anos, né? Fazendo assim uma retrospectiva, né? Sim. Até quando eu tomei a iniciativa de começar a pensar na possibilidade da cirurgia bariátrica, eu comecei a procurar fazer um estudo assim, quando que eu comecei a engordar? Por que eu comecei a engordar, né? Sim. Várias atitudes aí desregradas, né? Alimentação, bebida alcoólica, uma série de coisas que foi fazendo com que eu chegasse onde eu cheguei, né? Então, assim, você sempre foi mais ou menos magro até 30 anos, é isso? Até os 28 anos. Beleza, né? próximo de 30 anos. Após os 30 eu engordei com força. Aí daí você começou a engordar. Exato. Pra gente bater um papo, que assim, isso é diferente do que do que eu tô acostumado com a obesidade, que geralmente a obesidade já o pessoal sempre vem lutando desde cedo, né, com a obesidade. E você tem essa questão diferente, que você não tinha obesidade até a sua vida adulta, e aí de repente você explode, vamos dizer assim, né, explode na obesidade e vai ganhando muito peso, né, então se descontrola. E aí pra gente tentar achar alguns fatores, o que tu acha que coincidiu? Você acha que teve algum fator psicológico, emocional que influenciou nisso? Ou foi mais escolhas mesmo no dia a dia e foi seguindo dessa forma? Entendi.
Eu acredito que o emocional sempre abala, né? Com certeza. A questão da ansiedade, né? E você começa a tomar escolhas erradas e tal. Como eu vinha falando, né? Parei de praticar atividade física, que eu sempre gostei de fazer, né? Uma das coisas, após a cirurgia, que eu falei assim, vou resgatar, vou me dar esse presente de novo, é voltar a praticar corrida de rua, né? Que é a minha paixão, é o que eu adoro. Graças a Deus hoje eu venho fazendo, né? Praticando bastante, participo das corridas não só aqui próximas, mas também em outros estados também. Recentemente agora, no próximo mês, em setembro, eu vou estar participando da 10 milhões da Garoto, lá em Vitória. Que legal. Que é um sonho, né? Que eu sempre quis participar dessa prova e por conta da obesidade ficava só no sonho, né? E hoje eu vou poder me dar esse presente novamente. Então você já sonhava isso desde antes de você ter obesidade? Já sonhava com corridas fora. Eu participava de corridas aqui na região, em Macaé. Sim. Né? Para bem dizer. E isso quando você tinha antes de ter obesidade? Antes de ter obesidade, sim. Aí com a obesidade você parou de correr? Parei, nem caminhada eu fazia mais. Eu parei, minha vida estava completamente assim, sedentária, né? Outra coisa também que influenciava muito, né? A empresa que eu trabalhei por muitos anos, a gente viajava muito, eu tinha que estar sempre viajando, isso aí te leva ao quê? A se alimentar mal, sim. Não fazer atividade física com frequência. Não tem rotina, né? Não ter uma rotina legal, então, quando chegava, queria fazer tudo, quando estava na cidade, queria estar próximo dos amigos, fazer tudo ao mesmo tempo e coisas que, escolhas não tão boas, né? Sim, sem dúvida. Então você acredita que os seus hábitos favoreceram seu tipo de trabalho e um pouco do seu emocional. Sim. E aí você parou de fazer atividade física nesse período? Parei por completo, por muitos anos. Ficou anos sem fazer? Anos sem fazer. Porque o detalhe interessante é que você gosta de atividade física, né? Gostava, sim, gosta, sim, ainda sim. Gosta hoje, né? Então, que também é uma coisa diferente dos pacientes que geralmente me procuram, né, no consultório. As pessoas geralmente não gostam, doutor, não gosto, e tal, tem mais dificuldade com isso, sempre tiveram. E você gostou por um período, você fazia, e aí de repente você para, por uma mudança completa na sua vida, né? Assim, um período longo, posso dizer que eu fiquei parado, assim, de atividade física por 10, 15 anos. Caramba, né? Cara. Muitos anos, assim, me entreguei, né? Me entreguei por completo e outra coisa que a gente estava conversando, que assim, que eu acho que vale a pena falar, eu sempre critiquei a questão da cirurgia bariátrica. Sim. Eu achava que isso aí era dieta para preguiçoso, é um termo ridículo que eu sempre falava. Pessoas próximas que até trabalharam comigo, que tiveram resultado por anos, né? Eu sou bariátrico e tal, e você viu que o cara estava mantendo aquilo ali. Tava bem. E eu criticava, isso aí é dieta para preguiçoso, cara. Só que nessa época eu já estava gordo, então acho que de repente era até uma proteção minha de falar assim, se eu quiser emagrecer, eu vou emagrecer. Até consegui emagrecer, mas ficava aquele efeito sanfona, né? Perdi um pezinho e voltava, perdi um pezinho e voltava. Realmente esse ponto de você falar sobre esse preconceito, né? Vamos dizer assim, né? Isso é uma coisa muito comum no dia a dia com a cirurgia, achar que é preguiçoso só que faz. Né? Até gostei de pontuar esse detalhe, porque a cirurgia, ela não é uma questão de uma opção só. Exato. A cirurgia é o melhor tratamento que a medicina tem hoje para a obesidade grave, para a obesidade avançada, né? Então, não é uma coisa de uma opinião de um médico, eu acho que você deveria fazer uma cirurgia bariátrica, não é. Hoje a gente tem todo o passo a passo da indicação da cirurgia, e realmente a cirurgia ela é o melhor que a gente tem para oferecer para o paciente. Em termos de resultado, a pessoa perder peso, a pessoa mudar e tal, e ajudar no processo, melhorar hormônios, melhorar metabolismo, né, que a cirurgia cria essas mudanças. Então a cirurgia ela é o melhor tratamento. Então assim, as pessoas precisam ter essa noção, né, e acho que você hoje pode falar isso também com propriedade. Sem dúvida. Eu acho que na época que não existia essa divulgação que tem hoje a respeito da cirurgia, até por conta de não ser só a questão estética, né, é questão de saúde, né, isso hoje vem sendo divulgado assim amplamente e isso eu conto como ponto favorável, porque muitas pessoas, né, pessoas até mais antigas, né, existe o preconceito por conta de não ter informação, sim, né, sim. E pessoas próximas que chegam até mim para perguntar sobre a cirurgia, como foi, o que eu achei,
a primeira coisa que eu indico, eu falo assim, tenha primeiramente um bom psicólogo, porque Legal. você tem que trabalhar e muito a mente, você saber de todo o processo. Eu trabalhei muito, eu estudei muito antes da cirurgia, Legal. o antes, o durante e o depois. E o legal disso tudo é que quando você está preparado, não há sofrimento, porque todas as etapas que eu tinha que enfrentar, eu achava que aquilo ia ser de uma forma e era muito mais branda, né? Legal. Porque exatamente eu fiz o preparo e fiz Legal. muito bem o preparo, né? Importante. No próprio psicólogo, no período que eu estava ali fazendo o pré-operatório e tudo Sim. mais, porque hoje eu tive alta, né, algum tempo já do psicólogo, apesar de eu sentir falta. Eu acho que pelo menos uma vez por mês a gente tinha que ir, todo mundo tinha que ir frequentar um Sim. psicólogo. Isso aí, eu vou contar depois como que eu cheguei no psicólogo, é até um pouco engraçado. Mas eu acho que todo mundo tinha que ter, né? Qualquer ser humano tinha que ter. Faz muito bem, né? E aí ele me falava, Felipe, legal que tem, legal assim, para você ter uma ideia, tem pacientes bariátricos que vêm aqui e não dão continuidade. Ele vem aqui somente para obter a autorização, né, o laudo Sim. de que ele pode fazer a cirurgia e depois ele não volta mais, nunca mais volta. Esse cara é um cara que tem grandes chances de não ter um bom resultado, Sem dúvida. porque ele não vai trabalhar o que tem que ser trabalhado. Você tem que ter ideia do que vai ser antes, durante e depois, né? Sim. Eu acho que você falou, assim, tem duas coisas que eu queria comentar desse ponto, que você fala da necessidade do acompanhamento, né? Eu sempre falo, a cirurgia, ela é um primeiro passo, né? Ela é um passo inicial para uma mudança. A cirurgia em si, ela não vai resolver o problema do paciente. Ela vai ajudar demais o paciente a mudar e alcançar os objetivos. Mas é fundamental o acompanhamento com a equipe. Isso é uma das coisas que melhoraram demais ao longo dos últimos 10 anos na cirurgia bariátrica. Porque antigamente era muito opera e a pessoa meio que se virava sozinha, entendeu? Não, mas o cirurgião ali tá hoje, o acompanhamento que é feito no pós-operatório com a equipe de nutricionista, de psicólogo, de endócrino, torna o processo hoje muito mais tranquilo, né, da cirurgia, muito mais possível, sem sofrimento, como você falou, porque a gente já vai antecipando etapas, né? Então, assim, o acompanhamento é fundamental. E o segundo ponto é esse de você estudar bem antes de fazer a cirurgia, você estudar e conversar. Você conhecia pessoas que tinham operado antes da cirurgia? Sim, conhecia pessoas que tinham operado, algumas pessoas, inclusive na própria família, né? Você já tinha pessoas operadas na família? Na família. Outro ponto que a gente conversou é a respeito, assim, que eu acho que para você fazer a cirurgia, eu acho que a pessoa tinha que ter uma idade mínima, um pouco de maturidade para saber o que vai estar enfrentando, né? Porque não basta, né, conforme a gente está falando, ir lá e fazer. A cirurgia por si só não vai resolver, né? Então, a gente conhece histórias de pessoas que fizeram novo demais e não tinha estrutura para aguentar o processo, né? Que não é algo que seja assim, não é algo fora do normal. Você só tem que estar preparado para aquilo ali, né? Para que não haja sofrimento. Sim. Não é uma mágica, né? É engraçado assim, quando eu cheguei após a cirurgia, que eu cheguei em casa, quando a minha filha me viu, tadinha, ela assustada, ela começou a chorar. Porque ela, na cabecinha dela, ela achava que eu fui fazer a cirurgia e ia voltar sem a barriga. E eu voltei com aquele barrigão. Muito bom. Então, assim, tem que ter um mínimo de maturidade para estar sabendo o que vai passar. E hoje, diferente do que eu sempre falei a minha vida toda, que eu até peço desculpas às pessoas para quem eu falei isso, eu recomendo, assim, totalmente a cirurgia bariátrica para as pessoas que buscam uma qualidade de vida, mas que faça um preparo, né? Faça um preparo para isso, estude bastante a respeito do que vai estar passando, né? Tenha um bom psicólogo, procure um nutricionista para começar antes mesmo da cirurgia, você já começar a conversar, o nutricionista vai te explicar todas as etapas, como é que vai funcionar, e seguir as recomendações do que o médico vai passar, que vai informar, o que toda a equipe multidisciplinar vai estar te passando ali, é seguir aquilo ali, é uma receitinha que você tem que seguir, né? Sem dúvida. Funciona. Sensacional, Felipe. Assim, reforçando, né, essa questão da pessoa
estudar, né? Porque um dos objetivos desse podcast aqui, da criação desse ambiente, dessa troca, é de fato as pessoas poderem ter acesso a conhecer um paciente como você e um paciente como outros que eu trago aqui, que são pessoas que alcançaram, né? Na minha visão, assim, o objetivo para mim é você ter perdido os seus 60 quilos que você perdeu, tá como você tá hoje. Então, assim, resetamos o processo da obesidade, hoje você tá uma pessoa saudável, bem, ativa, tendo sua vida normal, né? Então, assim, um dos objetivos desse nosso conversa, trazer os pacientes, trazer profissionais, é realmente dar possibilidade de pessoas conhecerem a realidade da cirurgia, verem casos positivos, né? Pessoas que dão certo, porque geralmente a vizinha, o amigo, às vezes vai só ressaltar os casos negativos. Sim. Ah, fulano teve isso, ciclano teve aquilo, não sei o que, não deu certo, a pessoa reganhou peso, né? Então, eu trago vocês aqui, você e vários outros pacientes que eu quero trazer, e alguns que eu já trouxe, é justamente para mostrar, cara, não é mágica, não é milagre, não é tal, mas é um tratamento. E nesse tratamento tem detalhes, tem pontos que você tem que prestar atenção, né? Exato. Que é o que a gente está ressaltando aqui. Então, você saber o que você está fazendo, você ter consciência de que é uma mudança de vida, né? Você conversar com pessoas que operaram, você ver uma entrevista no YouTube como essa e pá, abrir sua cabeça, entender o que é a cirurgia bariátrica, entendeu? Então, até assim, adianto fazer umas perguntinhas, né, para você do que foi a cirurgia para você, cara, assim, valeu a pena mesmo fazer? Não valeu? Você consegue ver coisas negativas para você? Como é que você enxerga a cirurgia para você, assim? Então, Lucas, é válido lembrar, ressaltar que cada caso é um caso, né? Sem dúvida. A gente não pode ficar batendo naquela tecla assim, eu vou fazer porque fulano emagreceu 80 quilos, Sim. ciclano perdeu 90 quilos, Sim. né? Então, de repente, para você não vai funcionar tão bem, né? Então, assim, primeiro, faça por você, né? Faça por você. Concordo plenamente. Né? Primeiro você tem que querer aquilo ali. Não vai fazer porque alguém está mandando você fazer, alguém tá te julgando. Faça assim, sabendo que o resultado que você busca para você ter uma qualidade de vida e voltar a se amar, né? Que o meu objetivo era esse. Sim. Não que eu não me amava, mas é lógico que a estética, ao passo que você vai conseguindo atingir os objetivos, você fica cada vez mais empolgado em dar continuidade, mas eu fiz principalmente por questões de saúde. Sim. Né? Eu vou contar por quê. Então, assim, lógico, hoje eu não tenho o que reclamar. Eu discordo de dias que eu passei mal, o que aconteceu comigo. Mas por que eu acho que aconteceu isso comigo? Porque eu sempre procurei fazer muito direitinho as coisas, não pular etapas, não burlar regras, né, que foram passadas para mim, através de cada profissional da equipe multidisciplinar. Eu tirei proveito de cada deles, seja o psicólogo, seja o nutricionista, seja o preparador físico, seja o endócrino, né, seja as orientações que você me passa em consultório. Eu procurei seguir sempre cada etapa dessa para não ter surpresa, né? E eu nunca tive surpresa, nunca mesmo. Eu não posso dizer que nem todos vão ter. Lógico que a gente ouve relatos de pessoas que não me senti muito bem, comi algo, não passei bem, mas por quê? Você tem que procurar saber o porquê, né? Fez certo as coisas, né? Sim. Às vezes eu como um docinho a mais e eu vejo assim, porque você voltar a ter maus hábitos é muito fácil. Exatamente. Né? O meio ao qual a gente pertence, a gente vive, né? O meio externo, né? Você vê, no meu trabalho tem pessoas, come um pãozinho, amigão, come não sei o que, come um docinho, você corre todo dia, não vai te fazer mal. Mas se você voltar a fazer aquilo ali todo santo dia, Exato. Uma hora... que eu tenho o hábito de falar que o boleto chega, né? Uma hora o boleto chega. Sim. Então, assim, não é questão de, vou comer um pão hoje, só umzinho hoje. Aí, quando você vê, você já está comendo todo dia. Exato. Né? Então, eu procuro me policiar sempre em relação a isso aí, seja onde quer que eu esteja, até em casa, né? Eu procuro ter em casa sempre, assim, frutas disponíveis, para quando der uma fomezinha fora do normal. Legal. Eu não digo fome porque depois da cirurgia eu esqueci o que é a palavra fome. Até hoje ainda, Felipe? Até hoje.
Você tem assim, pouca fome, assim? pouquíssima fome. Eu como pouquíssimo, como nos horários certos. Eu não fico sem comer de 3 em 3 Legal. horas, seja fruta, um queijo. Depende da refeição, né? Café Sim, da manhã, almoço e sim, tal. Então eu procuro sempre ter algo rápido para você ter, para não ir para uma besteira, né? Vamos supor, se eu tiver uma fruta, eu não vou pegar um chocolate, um biscoito doce, sim, alguma coisa assim. sim, Eu vou como uma fruta e vai me saciar, né? claro. Agora, é engraçado que assim, a questão das refeições, almoço, janta, a quantidade não muda, né? É bem pouquinho mesmo. E um hábito mal que eu tinha de comer, eu botava comida no prato, eu achava que eu tinha que comer aquilo tudo. E como a Sim, gente, quando tem um estômago normal, a gente claro, consegue. Então você claro. vai e uma ignorância da nossa parte, né? Você comer até. Hoje em dia, isso aí foi a minha nutricionista que me passou e falou assim: você vai saber a hora que você vai estar satisfeito. Sim, E você se sentiu satisfeito, pare. E eu nunca mais esqueci disso. Pode ser pouquinha comida que estiver comendo. Se eu me sim, sentir satisfeito, eu paro na hora. sim, Estou satisfeito. Né? Algo que E outra regra que eu aprendi, que eu tinha esse mau hábito também de comer sempre com líquido, né? Seja sim, um suco, um refrigerante, o que fosse. E ela me passou isso. Você vai aprender que ou você come ou você bebe. sim, Então eu faço a minha refeição, só vou lembrar de beber alguma coisa 1, 2 horas depois que sim, eu tomo um sim, líquido. Também a quantidade bem pouquinho. sim. Então já deixa até aqui uns detalhes, ó, que você está falando. Você falou do papel do psicólogo em preparar a Sim, pessoa. sim, Agora você está falando do papel da nutricionista, sim. das orientações todas que ela vai dando, né? Ó, isso aqui, pá, não precisa encher o prato, não bebe líquido com comida. Vários detalhezinhos que tem muito mais coisa, obviamente, que a pessoa vai falando, né? Como montar o prato, Exato. proporção de proteína e tal, de cada Sim, macronutriente. Então, esses detalhes são que fazem a diferença, né? Como você está falando. E então, assim, para você, hoje você passou de uma pessoa que criticava a cirurgia bariátrica, para defensor. hoje você é um defensor da Completamente. cirurgia, Sim, pelo que você passou, está vivendo, é. né? Então, sensacional, Eu cara. digo que a bariátrica salva vidas, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje eu tenho total consciência disso. E um outro profissional da equipe que também é fundamental, que eu continuo frequentando a cada 3 meses, é um endocrinologista, para ver, tá sempre vendo as taxas de as vitaminas, né? Legal. Tudo que é necessário ali, não deixe de frequentar. E é importante você não deixar de ir, porque, mais uma vez eu vou falar, você voltar a ter maus hábitos é muito fácil. Sim, Se você escorregar, não vou no nutricionista agora, não vou quando ver, você está um ano sem ir, você já está comendo um monte de coisa que não deveria estar comendo. E outra coisa é ser fiel, né? Eu ia na nutricionista no processo inicial, eu contava tudinho para ela. Se eu saísse uma vírgula fora do padrão, eu falava, eu fiz isso. Ela ia lá e dava o puxão de orelha. Eu lembro uma vez, após a cirurgia, que eu falei para ela assim, eu tô comendo biscoito de maisena no meu café da manhã. E ela virava e falava assim, você quer ganhar músculo comendo biscoito de maisena? Parabéns, continue assim. Mas o que era muito bom. isso? Era preguiça de comer o que eu tinha que comer Fazer um para ovo, né? Fazer um mastigar. negócio. Tempo, preguiça, ou seja, tem que fazer, né? A gente arruma tempo para tanta Tudo. besteira, por que não arrumar tempo para cuidar da saúde da gente, né? A gente arruma tempo para tudo que é prioridade. Exato. Quando passa a ser uma prioridade e você entendeu que... E as pessoas precisam entender que a alimentação ela é uma prioridade de saúde. Né? A gente pode botar a questão estética envolvida de corpo, emagrecimento, músculo e tal, mas eu entendo ainda mais como saúde, né? Alimentação, você é aquilo que você come, né? Frase clássica aí Exato. e é uma verdade. A gente vai se transformando naquilo que a gente come, né? A partir do momento que você largou, né? Você se largou ali, parou de fazer atividade física, comia à vontade aquilo que você queria, às vezes mais bebida e churrasco e festa e tal, só coisas assim, gordurosas, você foi se transformando naquela pessoa Aquela pessoa. que chegou nos 130 quilos, né? Compartilhei algumas fotos para o pessoal Vê ver se a gente depois. consegue botar umas fotinhas aí pra O gente. que acontece? O interessante disso, eu com 130 quilos, eu não me enxergava enorme. Olha só a Eu não foto. me enxergava essa pessoa enorme, eu não via essa pessoa enorme. Eu olhava no espelho, eu sabia que eu era gordo, mas eu estava assim. Que ano foi esse aí? Isso aí foi um ano antes da minha cirurgia. Eu fiz a cirurgia em 2000 Porque você estava com a máscara ali, tinha a ver com pandemia, não? foi antes da pandemia.
Você operou na pandemia? Então, o legal é que eu operei na pandemia. Minha mãe estava morrendo de medo, porque eu lembro na ocasião que a gente estava lá no consultório, você ficou um período não podendo fazer a cirurgia por conta da pandemia. Ok. E aí a gente foi esperando. Quando liberou, falei, doutor, liberou, se puder Pode ser me o primeiro, botar. eu quero ser o Show. primeiro. Legal. Porque eu estava decidido daquilo ali. Foi em 2020, né? então. Eu estava convicto daquilo ali. Eu acho que foi 2020, foi agosto de 2020, né, a minha cirurgia. Cara, Felipe, você mudou 21, demais, cara. Minto, 21, 22, 23, agora em agosto de 24 eu completo 3 anos. Então você tá fazendo 3 anos de cirurgia Agosto agora. de 21, foi. Legal. E aí o interessante é que quando foi liberado, minha mãe entrou em pânico, ela não queria que eu fizesse por conta Sim. do medo de Covid, era tudo Sim. uma surpresa para todo mundo, aquela loucura, né? E aí eu fui e encarei, né? E como que chegou essa decisão de eu passar pela bariátrica, né? Sim. Minha esposa sempre frequentou psicólogo para estar ajudando em N questões e conversava muito comigo. Procura um psicólogo. Psicólogo é bom para gente, vai te ajudar em N questões da sua vida, para você ter de repente, respostas de muita coisa que você pergunta e você fica fechado nisso daí. Eu era uma pessoa de difícil diálogo. Eu acredito que eu ainda seja. Mas eu acho que eu melhorei 80% em relação ao diálogo, né? E graças à minha esposa, de sempre estar batendo nessa tecla, procura, vai te ajudar, vai te ajudar, vai te ajudar. E aí, enfim, eu procurei um psicólogo. E o legal que eu falei que ia ser engraçado, que na minha primeira consulta, quando eu cheguei ao consultório, o profissional chegou para mim e falou assim, então, o que te traz aqui? Eu falei, doutor, o que me traz aqui é minha mulher parar de me encher o saco, dizendo que eu tenho que ir ao psicólogo. Esse aí foi a minha... Eu nunca Assim que você disso. pisou Assim no que eu consultório. pisei no consultório. Psicologia. E hoje eu tenho esse psicólogo como um amigo, fora do portão da clínica dele para a rua, tem um Sim, amigo sim. que assim, Legal. como que a minha vida melhorou após aquilo ali. Sim. Em todos os aspectos, né? Foi muito aprendizado que eu tive ali e hoje eu sinto falta e me sinto no direito de falar para as pessoas. Todo mundo tinha que ter um psicólogo, porque é muito bom. Sim. É muito bom, só faz bem. E o que me levou a ir lá e começar... então eu comecei o meu processo psicólogo e tal, e não foi por conta da bariátrica. Eu já estava com psicólogo. Sim. E aí mais ou menos 1 ano com esse psicólogo, veio a pandemia, ficou forte, a gente teve que ficar recluso em casa. Sim. E eu via muito a minha filha fazendo desenhos dentro de casa da família. A mãe, ela e eu, e ela sempre me desenhava magrinho. Minha esposa sempre foi magra, minha filha sempre foi magra. Sim. E ela me desenhava magro. E eu levava aquilo para o psicólogo e falava, doutor, minha filha está com vergonha de mim, por que ela só me desenha magro? Sim. E aí conversava Caramba. com ela dizia que não, e aquilo ficou na minha cabeça, aquilo me incomodava. Entendi. E aí um certo dia eu cheguei para ele e falei assim, eu estou pensando em fazer a bariátrica. Ele levou um susto. Jura? Por que ele levou um susto? Porque eu criticava. Eu Entendi. sempre falei, eu falava mal da bariátrica, eu criticava, falava que era dieta de preguiçoso. Sim. Isso aí quem é preguiçoso? Porque eu não entendia, tamanha ignorância da minha parte que a bariátrica, ela não é por questões de estética, né? É para cuidar da Sim. saúde. Sim. E a partir do momento que eu entendi que a obesidade é uma doença, que eu não enxergava a obesidade como doença, conforme eu falei, eu me via no espelho, eu vi uma pessoa gorda, mas não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha de ir à praia sem camisa, de sunga, eu não tinha Legal. vergonha. E aí, a partir do momento que eu enxerguei aquilo ali, que eu vi o tamanho que eu estava, eu falei, eu preciso mudar. Entendi. Porque senão eu não vou ver minha filha crescer. Teve um dia que realmente foi um estalo e você passou a se enxergar Passei a me enxergar como você de fato e me era. assustar. Aí você se assustou. Exatamente. Que aí você tava com 130 quilos e Eu tal. cheguei a 130 quilos. E aí, nesse processo com o psicólogo, ele me indicou o Dr. Lucas para eu me consultar, me indicou uma nutricionista, eu procurei, até antes de ir ao seu consultório, já procurei Legal. direto uma nutricionista. E com essa nutricionista, antes da minha cirurgia, eu cheguei a perder 8 quilos. Bacana. E aí minha esposa falou assim, amor, você está muito focado, você está perdendo peso e tal, você Quem acha sabe que precisa da cirurgia? Aí eu falei para ela, olha, eu já passei por isso antes, de emagrecer e perder peso e voltar e ganhar.
Uma coisa é a gente perder 10 quilos, outra coisa é perder 30, porque na minha cabeça eu ia lutar para perder 30 quilos para chegar aos 100 quilos, Sim, né? E quando você vai vendo o resultado favorável àquilo ali, você vai cada vez se apaixonando mais pelo processo sim, de emagrecimento. Foi quando eu comecei a voltar a fazer as atividades físicas que eu sempre amei, como a corrida de rua, né? Ah, legal. A gente vai entrar nessa conversa aí. Vamos só ver, tem mais foto aí pra gente? Vamos ver as próximas fotos aí. Eu sei que você tava no CrossFit, inclusive, Estava né? no CrossFit. Quando você me treinou liberou, cross, né? quando você me liberou um mês após a cirurgia, eu entrei na musculação. Musculação. E aí, musculação. E aí eu sempre achei musculação muito monótono, apesar de eu Sim. achar interessante e é Importante fundamental, pra você muito naquele importante, período. sim. Mas aí eu conversando tanto com o psicólogo quanto o endócrino e no seu consultório, eu falei assim, me libera para o CrossFit? Libero. Imediatamente eu fui para o CrossFit e me apaixonei. Eu só saí do CrossFit por conta de horário. Minha Sim. filha está estudando de manhã agora e eu ia no primeiro horário e aí quebrou a minha rotina. E o interessante é que assim, a minha rotina de atividade física tem que ser tudo de manhã. À noite eu não tenho disposição para fazer uma aula de CrossFit porque é intenso, Sim, né? sim. E não me motiva. Já a corrida de rua não. Tem dias que eu consigo fazer de manhã, quando eu não consigo eu faço à noite. Sim. Né? É uma paixão mesmo. Tem dia que eu chego morto em casa de cansado. Você bota a roupa e Eu vai. chego para minha esposa e falo, se eu não for, eu não vou dormir bem. E é Legal. muito interessante, é muito engraçado. Legal. Eu tô assim, exausto mesmo. E aí eu saio os primeiros minutos ali, o primeiro quilômetro, eu vou bem devagarzinho para aquecer o corpo. Isso. E aí no segundo quilômetro, cara, eu já estou envolvido por aquilo ali. Às vezes eu saio para correr 5 quilômetros, corro 10, 15. Que massa, cara. Que massa. Né? E assim, é uma paixão mesmo, né? Que legal. Nós vamos conversar. Inclusive aí tá uma medalha que você ganhou, né? Essa aí Uma foi a corrida aqui em última Macaé. prova aqui em Macaé, da Igreja Nossa Senhora de Fátima, qual eu peguei o Beleza. segundo lugar nessa demais, corrida. Na minha que faixa demais. etária eu peguei o segundo lugar. Que demais. É Tem isso. mais foto aí, não? A gente vai bater um papo sobre isso aí. Fera. Parte. Isso aí foi nessa corrida, né? Foi Que você nessa pegou o segundo corrida, lugar. Foi. Foram quantos quilômetros esse? Foi 10? Foi 10 quilômetros. Você fez em 10 quilômetros de quanto tempo? A prova que eu mais me identifico é a prova de 10 quilômetros, apesar Legal. de eu já ter feito outras provas de meia maratona, até 36 quilômetros eu já fiz. 36? Já fiz. Que legal, cara. Que Pô. é também um evento que tem de uma paróquia aqui da... Sei que você da sobe ali a Santo Antônio. serra ali? É uma caminhada, não é uma disputa, não é Sim, sim. uma corrida. Qualquer É uma pessoa poder caminhada. fazer. Você pode ir de bicicleta, você pode ir caminhando, você pode ir correndo. O primeiro ano que eu fiz uma parte caminhando, outra parte correndo. No ano passado, que foi o segundo ano que eu fiz ela correndo, mas não me preparei tanto, me lesionei. Esse ano me preparei bastante e fiz essa prova saindo da igreja Santo Antônio até a igreja em Córrego do Ouro, eu fiz em 3 horas e 50 minutos correndo todo o percurso. Muito bom. Parabéns. Muito. Então, e bike você faz também? A bike eu fiz por incentivo. Eu não gosto de pedalar, nunca gostei, mas por incentivo de amigos que são apaixonados pelo esporte, fala assim, compra uma bicicleta para você diferenciar, que você vai enjoar só de CrossFit, você vai enjoar só de musculação. Então é interessante isso, você ter algumas coisas assim, disponíveis para você. Então não saio com tanta frequência como eu estava saindo para pedalar, mas ainda pedalo com amigos. Porque assim, eu tenho uns amigos que eu falo meio doido, né? Vão ali pedalar, e sai, você pedala 100 km, 120 km e assim... É pedal pesado. Eu não me preparo para isso, eles pedalam todo dia, então acaba castigando um pouquinho. Sim. Então quando uns menos malucos chamam assim, vamos ali mais perto, aí 50, 60 km ainda dá para fazer assim dá com para gosto, fazer. Com prazer. Entendi. Passou disso daí, a gente já machuca um pouquinho. Sim. Mas vamos também, é legal você ter várias opções aí para não ficar monótono, né? Um esporte só. Entendi. Então assim, eu acho que a gente falou aqui de alguns pilares, né, do pós-operatório. Então falamos da parte emocional, psicológica, o preparo. Falamos da parte da nutrição. E eu acho que o outro, você falou do endócrino, que você continua acompanhando. Então um dos pilares é manter o acompanhamento. E o último pilar, que eu acho que é o importantíssimo, é a atividade física, né, que a gente está entrando agora. E você é aí um cara que, você viu, ele pegou pódio, né? Então, queria falar um pouco sobre isso, né? Até sobre corrida, que é uma coisa que eu também hoje estou inserido nesse processo. Nunca fui da corrida assim tanto, mas hoje estou gostando. Corri a meia maratona, você deve ter visto ali a do Rio, né? Sim. Então, fiz um preparo legal para isso, fiquei feliz, fiz um pace legal dentro daquilo que eu queria.
Então, tô entrando nesse processo agora da corrida, né? Parece que tá até na moda a corrida de novo, né? Não sei se tá um hype aí de corrida, É né? verdade, tem bastante. Muita gente correndo, começando, muita competição, né? Mas você falou que você sempre gostou de corrida, Sempre gostei. né? E aí me conta, tem até algumas medalhas aqui, queria que você contasse pra gente aí um pouquinho dessas medalhas, o que foi isso? Tem essa daqui que é bastante importante para mim, que foi, assim, após a cirurgia bariátrica, quando eu voltei a correr. E um Você colega correu me quanto tempo depois da cirurgia que você começou a correr? Só pra gente ter uma que eu noção. voltei a correr, eu diria que 1 ano após a cirurgia. Um ano depois você Um começou a ano, correr. Nesse período de um ano você fazia musculação e cross. Eu abandonei a musculação e fui pro cross. Aí Eu ficou ficava só no cross. Só no crossfit. Show, E só qual outra pra entender. atividade que eu fazia? Pedal. E aí no crossfit, como, né, tem partes de corrida ali, aquilo foi voltando aquele espírito que eu tinha de correr, que sempre foi minha paixão. Legal. E um colega próximo me convidou para fazer para participar da X-Run em Búzios, né, que é uma corrida bem requisitada e ela é bem puxada por ser uma prova, não é uma prova de asfalto, né, é uma prova de trilha. Entendi. Eu fui sem ter nem ideia de como é que seria. Caramba. E o que eu te falo que é um orgulho para mim, porque eu fiz ela em dupla, né? São 42 Então, só quilômetros. explica pra gente. São 42 quilômetros a prova. Essa prova são Ou seja, 42 é uma quilômetros. maratona. É uma maratona. Você pode fazer em grupos de 4, cada um Legal. correndo 10 km e meio. Legal. Em grupos de 2, em duplas, né? 21 km ou sozinho. E aí, como foi a primeira vez, eu achava que eu queria montar uma equipe de 4 colegas para ir, e esse colega me incentivando, falando assim, você tem condição de fazer em dupla, você tem condição, e eu não estava acreditando em mim. E ele falando, você tem condição, e eu fiz a inscrição em dupla, né? Legal. E aí comecei a me preparar um pouquinho para aquilo ali. E qual foi, assim, a minha surpresa, que a primeira vez, né, de 230 duplas inscritas nessa prova, a gente ficou em 32º no geral e 16º na nossa faixa etária. Então, para mim, foi um orgulho muito grande de saber que eu estava conseguindo, que eu havia resgatado aquela paixão minha, né? E de lá para cá eu falei, vou investir na corrida porque é o que eu amo, é minha paixão, né? A corrida de rua. Entendi. E vim incentivando filha, esposa e tal. Mas não adianta a gente querer forçar, né? Claro. Faz, a pessoa tem que querer, tem que gostar em tudo, né? Sim. E tô dando continuidade aí, minha próxima corrida já inscrita vai ser essa 10 milhas da Garoto em Vitória. 10 milhas são 16 quilômetros, né, pra galera são 16 quilômetros. saber. É uma prova que eu faço assim... É uma prova muito famosa, né? É muito famosa, essa prova ela tem um prêmio significativo em dinheiro, então vem atletas até de fora, né, é bem disputada. Como é a primeira vez que eu vou fazer, eu vou procurar desfrutar ao máximo, né, Claro, o percurso. Curtir o percurso, né? É lógico que eu me proponho colocar dentro do preparo que a gente vem fazendo. No momento da inscrição, você tem que colocar ali o seu pace, qual é o tempo que você pretende fazer a prova. Então, nos treinos que eu venho fazendo, eu já consegui baixar o que eu coloquei ali, né? Legal. Mas é algo que eu não vou fazer. Qual que é o pace mais ou menos que você faz, assim, geralmente? Uma prova dessa aí eu faço no pace 5, 5, 10. Muito bom. Né? 16 quilômetros, e excelente. Que eu falei de 10 quilômetros, que é a que eu me sinto mais confortável, eu tenho aí o recorde de 4,35. Caramba, muito 10. Bom, cara. Essa prova de Nossa Senhora de Fátima aí, que eu peguei o 2º lugar na minha faixa etária, eu fiz o pace de 10,47. De 4,47. Muito bom, cara. É sensacional. Tem que preparar, né? Para tudo, né? A gente fica vendo, aproveitando para ver as Olimpíadas agora, né? Sim. Eu morro de dó das chinesinhas tão pequenininhas ali que a gente fica vendo como que elas ficam frustradas por questões mínimas. Eu já perdi pódio por 2 segundos. Caramba. E eu falo assim, nossa, é muito frustrante. E aí você vê as pessoas que perdem por centésimos, né? Você perde uma medalha, né? E pra gente que não é atleta, que não, né? não vive para isso, a gente fica frustrada e a gente morre de dó. Mas enfim, é uma paixão, né? Então a gente busca sempre eu busco sempre estar assim, chego em casa cansado, eu procuro fazer alguma coisa. Se eu estiver muito exausto, eu saio até para fazer uma pedalada, que seja de no mínimo 40 a 45 minutos, para poder surtir algum efeito, né? E eu sempre procuro colocar uma intensidade para você suar, né? Sim. Não adianta você fazer aquela caminhadinha que parece mais estar passeando com um cachorro, que não vai te trazer tanto resultado, acredito eu. Né? Você tem que buscar fazer algo, fazer direito, né? Para você ter os resultados. Sem dúvida.
Sempre seguindo as E aí, instruções. só para outras duas medalhas aqui, como é que foi? Conta pra gente aí. Essas duas foram a última prova de corrida que eu fiz da Nossa Senhora de Fátima, né? Que foi uma medalha de participação e a outra medalha que foi de segundo lugar na minha faixa etária. Que legal, né? cara. Então, Parabéns. foram significativas para mim. Tem uma série de outras medalhas aí que a gente vem colecionando agora, né? E se torna não é um hobby, né? É uma paixão mesmo que eu tenho, né? Corrida, eu acho que eu fico vendo às vezes vídeos de pessoas mais idosas, 90 anos, aquele senhorzinho correndo e tal. Eu falo assim, eu quero ser esse senhorzinho aí. Mas para isso a gente tem que dar continuidade sempre, focado naquilo ali e nunca perdendo o vínculo, né, com os profissionais que nos apoiam nisso daí. Sim. Né? Mais uma vez eu vou frisar, você voltar a ter maus hábitos é muito fácil, é fácil demais, né? Então, assim, procura estar com quem vai te levar para onde você quer chegar. Sim, sem dúvida, Felipe. Pô, vou te falar aqui por mim, cara, eu fico muito orgulhoso como médico de ter um paciente que tem uma medalha de prata, assim, na categoria, já que a gente está falando de esporte, de atividade física, de vida, saúde, atividade, sabe? Ser ativo, né? E aí pegar você naquela foto ali, uma pessoa com 130 quilos, chegar a 70 mais ou menos, 72, 75, e tá totalmente ativo, subir um pódio, entendeu? Então, pô, cara, parabéns de verdade. Isso não é pra qualquer pessoa, né? Você, uma coisa é a pessoa normal, você saiu lá de trás, entendeu? Buscando e correndo atrás e fazendo por onde, fazendo por você. Então, muito bacana a sua história, né? Acho legal compartilhar pro pessoal aqui. Então, assim, esse pilar da atividade física, né? Eu reforço, ele é um fundamental pro processo. Porque a atividade física, ela ajuda demais a manter uma alimentação, a manter uma rotina, a manter um hábito, mesmo que às vezes você dá uma fraquejada aqui e ali, mas manter a atividade física vai te ajudar a passar pelos percalços da vida, vamos dizer assim, né? Às vezes, aquele momento que você não tá tão regradinho na dieta, não tá tão certinho ali, tá comendo um pouquinho mais de besteira, mas a atividade física te segura, sabe? Te segura pra você não ganhar peso, ou ganhar menos, e aí você vê, pô, preciso mudar, logo você já ajusta a sua alimentação de novo. Então, a atividade física é um pilar fundamental no pós-operatório da cirurgia bariátrica. É a marca que eu vejo dos melhores resultados que eu tenho no consultório. Todos os pacientes são realmente muito focados na atividade física. Tá? Então, já deixo esse recado aqui. Sim, sem dúvida nenhuma, é muito importante, sim. Acho que tem que ter. Eu acredito muito que, assim, não só a comida, né, mas o que mais me atrapalhou no processo de engordar foi a questão de bebida alcoólica, que eu tomei a decisão de eliminar da minha vida, né? Hoje já vai fazer 4 anos que eu não tenho contato com nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Porque... Mas, assim, a bebida era um problema para você, assim? É porque eu não tinha controle, né? Até conversando com o psicólogo, ele falou assim, você é uma pessoa que a gente chama você tem alcoolismo, é aquela pessoa assim, você fica 1 ano sem beber, mas se você for beber hoje aqui, saiu para beber com os amigos, o papo tá legal, descontraído, você vira à noite que você nem percebe bebendo, né? E isso aí só tava me autodestruindo em relação a isso. Sim. E em relação à comida, a minha ansiedade, eu me considero, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E eu acho que a ansiedade atrapalhava muito, que você começa a comer e nem percebe que você está comendo, né? Eu não era de comer muito, mas comia besteira fora de hora, várias coisinhas e tal, e aquilo ali foi se tornando um hábito e a gente nem percebe. Sim. Que favoreceu eu chegar onde eu cheguei em termos de peso, né? Sim. Então, assim, a questão da atividade física ajuda muito nisso aí, né? Às vezes eu chego em casa, tô tenso, eu falo com minha esposa assim, tô tenso, tô nervoso, vou sair para correr. Eu saio para correr, cara, eu volto outra pessoa. Assim, aquilo ali, eu volto calmo, tranquilo, e aí, né, é o que você falou, de repente o que você ia descontar na comida não vai mais, porque você já perdeu aquela vontade de comer, exato, não tá mais daquele jeito, né? E a cabeça muda, às vezes o foco, por exemplo, vai preparar para uma prova. Acho que essa é uma coisa legal também, a pessoa às vezes tem uma meta, essas coisas de corrida, você tem uma prova. Alimentação antes da prova. Isso faz você dar uma, cara, eu tenho que cumprir uma metazinha ali, sabe? Sim. Tipo, igual que eu tava agora pra fazer a meia maratona. Então, se você não tem às vezes uma meta, né?
você às vezes fica mais tranquilo. Mesmo que eu tendo aqui, hoje se não der eu não vou... Não, eu não tinha como não dar. Se não der eu não vou conseguir completar a prova. Então você fica nessa coisa, né? Outra coisa legal é assim, ó, a pessoa procurar fazer aquilo que gosta. Tenta identificar algo que você gosta de fazer, concordo. porque senão você vai começar a fazer e vai abandonar. Vai parar. Você vai para uma academia, você vai largar a academia, primeiro mês você vai feliz da vida, no segundo mês você já não vai mais. Você vai fazer uma natação, você vai largar. Então experimenta vários tipos de esporte. Para quem não é adepto, procura algo que você vá se identificar. Poxa, eu gostei disso. E aí vai facilitar muito aquilo ali. Né? Conforme eu falei, eu gostei muito do CrossFit, mas não é a minha paixão. A minha paixão é o que eu estou fazendo hoje, é a corrida de rua. Né? Então eu faço algo assim, que eu sou apaixonado mesmo. Então, faça uma caminhada, procura uma musculação, procura um pilates que seja, que muita gente critica o pilates, mas eu acho que o pilates é muito bacana, ele ajuda muito nesse processo também, né? Então, procurar fazer algo que gosta de fato, que vai facilitar nisso daí. E procurar ter a periodicidade, né? Fazer aquilo ali, não vai fazer uma vez e ficar 10, 20 dias sem fazer, faz de novo, começa devagar, 3 vezes por semana, daqui a pouco você vai gostando daquilo ali, vai colocando, né, na sua rotina, quando você vê, você já está fazendo todo dia, né, e vira hábito mesmo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Hoje, no dia que eu não saio para correr, conforme eu te falei, hoje eu tô correndo dia sim, dia não, por estar tratando uma lesão. Mas no dia que eu não vou, é diferente para mim, eu não me sinto bem, né? Sim. Aquilo ali se torna um hábito. Você vai e aquilo traz um cansaço quando você termina, né? Você está cansado sorrindo, né? Sim, sem dúvida. A endorfina, aquele cura, sentimento, né? Bom. Eu tenho isso também. Até uma coisa legal também, essa questão de você fazer uma coisa que você gosta, né? Porque eu não sou tão fã de academia, nunca fui. Fiquei um tempão no CrossFit, mas também acabei diminuindo a prática do CrossFit, mas é uma excelente atividade física. Só que hoje acabei me encontrando na corrida, tô gostando, tenho gostado, tenho minhas metas aí de correr a maratona, estou me programando para correr uma maratona no que vem. Só que aí, para fazer isso, você tem que malhar, eu tenho que me fortalecer. Exatamente. Então eu tenho feito atividade física e hoje eu acabo que estou gostando mais, porque acaba que tem um sentido naquilo que eu estou fazendo para me desenvolver melhor a corrida, por exemplo. Então, como eu estou gostando da corrida, e aí quando eu treino, eu melhoro a minha corrida, aí uma coisa está complementando a outra, tá entendendo? Foi o que o meu endocrinologista me recomendou agora na última consulta, né? Ele quer que eu troque 3 quilos, né? Ele quer que eu ganhe 3 quilos de massa, não significa que eu vá engordar 3 quilos, né? Eu tenho na minha cabeça que eu tenho que substituir, né? É isso aí. Eu tenho que tirar... Aí é mais difícil, tem que ter todo um jogo de alimentação mais... E tem que ter um acompanhamento, mais regrado. Não querer fazer sozinho que não vai dar certo. E o treino tem que estar acontecendo. Exatamente. Filipão, cara, a conversa nossa está sensacional, mas a gente precisa encerrar, chegar nos finalmente aqui. E aí queria fazer algumas perguntinhas finais aqui. Então, assim, na tua visão, a cirurgia, ela valeu a pena para você? Sem sombra de dúvida, valeu muito a pena e eu recomendo a todos que pensam em fazer, não deixe de procurar um profissional para conversar, tirar todas as dúvidas necessárias, estuda bastante, que você não vai se arrepender. A cirurgia teve um papel na questão de você voltar a correr? Sim, claro, com certeza. Me resgatou de volta, né? Se não fosse a bariátrica, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Sem dúvida alguma. Legal. E uma última pergunta, cara, que eu tenho feito, né? Se você tem alguma mensagem final, algum recado, né? Para quem possa ver esse podcast em algum momento da vida, né? Algo que para você foi tipo uma coisa muito importante, assim, algo que você gostaria de compartilhar, seja da cirurgia, seja de corrida também, né? Algo que você queira deixar de mensagem aí para quem for assistir esse podcast. Tem sim, Lucas. Eu converso com amigos próximos, tem um muito próximo que ele fala para mim assim, e isso vai fazendo com que a gente entenda melhor o processo, né? Sim. Ele chega para mim e fala assim, você está motivando pessoas que você nem conhece. Legal. Você não faz ideia de pessoas próximas a ele, que eu não conheço, que falam de mim para ele. Mas falam assim, de como mudou, né? De como mudou. Eram pessoas que não me conheceram na fase magra, só me conheceram assim, conhecer de vista, né? Na fase gorda. Sim. E de se espantar. As pessoas se espantam, porque, sem dúvida, ver uma mudança de 60 quilos, né? É a metade, né?
Então, assim, vale muito a pena. O que eu tenho para dizer para as pessoas é só assim, que o que eu passei, né? Se eu não tivesse tão bem preparado, poderia ser que eu tivesse desistido por julgamentos errados de pessoas erradas. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que tirar as dúvidas com os profissionais certos. Sim. Né? Procure o cirurgião que vai fazer a sua operação. Procure um psicólogo, procure um nutricionista, procure um endocrinologista, que são pessoas que estão ali aptas a tirar todas as dúvidas necessárias que você tem, né? E te trazer tranquilidade para a cirurgia, e cabe a você decidir, né? Diante Sim. daquilo ali, e ser verdadeiro, né? Falar assim, ó, eu tô assim, tô assado. É uma mudança grande, né? Não vou dizer que é... Eu falo para todo mundo que eu não tive sofrimento, porque eu estudei muito. As pessoas falam assim, não tem sofrimento. Tem os processos pelos quais você tem que passar, né? E você tem que estudar aquilo ali. Se você estiver preparado para aquilo ali, você vai tirar de letra. Né? Vai tirar de letra, não vai haver sofrimento, não vai passar mal, não vai ter dumping, não vai... Eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu tenho dumping sempre, mas alguma coisa você está fazendo fora da regra para ter dumping sempre. Sim. Então, assim, a única receitinha que tem essa aí, seguir as recomendações da equipe multidisciplinar. Você só vai ter a ganhar com isso, né? Tirar todas as dúvidas necessárias e ir pronto para a cirurgia. Eu estava no seu consultório no início, acho até mesmo que antes da cirurgia, uma menina falou que já estava ali pela terceira vez, que ela já tinha desistido das outras duas vezes, por conta de ouvir esse tipo de assunto, né? Ah, pode morrer, pode fazer... Eu acho que qualquer tipo de cirurgia que você se predispõe a fazer tem a chance de morrer, mesmo que seja mínima, né? 0,001% é uma chance. Né? Sobre a questão, né, de complicações, riscos ou até mortalidade, né? Óbito, enfim, qualquer coisa pode acontecer isso. A gente pode atravessar uma rua e acontecer. A gente pode estar num carro, sofrer um acidente, enfim, avião, né? Tem um amigo meu, médico cirurgião, ele sempre fala assim, gente, morrer é muito fácil. Morrer é fácil demais. Justamente por isso você pode cair, bater a cabeça de mau jeito. É imprevisível, assim. É imprevisível. Existe risco em tudo. Existe risco em você andar na praia. Exatamente. Existe risco com a cirurgia? Existe risco também. Mas é um risco hoje calculado e hoje é um risco baixo. A cirurgia ela é bastante segura. Mas existe risco com a obesidade também. Sim, claro. E se você... o risco maior é você manter o risco da obesidade hoje é maior do que o da cirurgia, por exemplo. Mas, por exemplo, se a pessoa... mas eu vou conseguir tratar. Beleza. Você tratou sua obesidade independente da forma, resolvido. Sim. Você está trabalhando em prol de você. Mas você ficar se enrolando, aí você não consegue emagrecer, e aí você luta, caso, né? E aí você se mantém. Ficou uma sanfona. Eu emagrecia, engordava, emagrecia e utilizava remédios também para poder auxiliar no processo de emagrecimento. Que também tem risco. Tudo que você faz com acompanhamento, né, é lógico que vai ser melhor, óbvio. Não, mas chega um momento que você acaba fazendo por conta própria, né, e eu acho muito arriscado. Hoje eu tenho total convicção de que é muito arriscado. Entendi. Né? É lógico que se você tem assim, eu vou tentar emagrecer, perder. Eu conheço pessoas que perderam muito peso sem a cirurgia. Parabéns. Sim. Eu não consegui. Né? Mais uma vez, criticava a cirurgia e hoje eu sou assim... eu faço tenho total convicção de que a cirurgia resgata vidas, né? Até mesmo no caso de pessoas que são diabéticas, né? A cirurgia ela é tida como um tratamento para diabetes, né? O melhor tratamento. E de fato existe, né? Eu posso ver pelas minhas taxas. Meu cardiologista ele chega para mim e fala assim, Felipe, as suas taxas, o que era ruim o que era ruim e que mudou, né, para bom, assim, inverteu aquele processo ali. Ele falou assim, você está mostrando aqui para mim que você está mantendo atividade física, remédio nenhum aqui faz isso. Eu poderia estar uma vida te tratando com remédio que você nunca ia alcançar esses resultados aqui após a sua cirurgia e com a prática de atividade física. Pronto. Né? Então, assim, vale muito a pena. Recomendo que faça. Para quem está preparado. Para quem está preparado. Quem não está, se prepare, que vale muito a pena. Pronto. Pessoal, esse é o Filipão, grande paciente. Parabéns. Mais uma vez frisar, né? Feliz em ter um paciente aí, pódio em corrida, né? Alguém que venceu a obesidade, está vencendo. E
enfim, tá uma pessoa completamente ativa hoje, né? Quase um atleta amador, vamos dizer assim. Então, obrigado aí, Felipe, pela sua presença, viu? Engrandeceu demais o nosso papo. Tenho certeza que vai ajudar pessoas que vão assistir esse podcast. E é isso, pessoal. Muito obrigado para todos vocês que forem assistir. Se puder, compartilhe essa mensagem aí para alguém, esse vídeo, né? Comenta aí pra gente, curte, siga aí a nossa página aí no canal do YouTube, A Balança Não Mente. E até a próxima, viu? Um abraço.